Olá! Nessa videoaula vamos falar sobre a exceção da verdade nos crimes contra a honra. Parece um assunto simples, mas ele exige muita atenção. No artigo 138 temos o crime de calúnia, no qual encontramos o seguinte: caluniar alguém imputando-lhe falsamente, fato definido como crime. Portanto, quando eu faço uma imputação verdadeira a alguém, colocando-o como autor de um crime, a minha conduta é atípica, porque faltará essa elementar falsamente. Assim sendo, encontramos lá no parágrafo 3º desse mesmo artigo o seguinte: admite-se prova da verdade. Isso daqui é a chamada exceção da verdade, ou seja, o meio de defesa que eu tenho, caso eu seja processado por um crime de calúnia, de apresentar neste processo provas de que aquela imputação que eu fiz, ela não é uma imputação falsa, ela é uma imputação verdadeira. Se eu conseguir fazer isso, eu vou demonstrar a atipicidade da minha conduta. É bem verdade que muitas vezes eu não consigo, via exceção da verdade, provar por A mais B que aquela vítima da minha imputação realmente foi quem praticou o crime. Mas muitas vezes, aqui na exceção da verdade, eu consigo demonstrar que quando eu fiz aquela imputação, eu tinha elementos suficientes para entender de que ela realmente havia praticado o crime. Portanto, a exceção da verdade, ela tem dois principais efeitos. O primeiro deles, demonstrar a tipicidade da conduta caluniosa, demonstrando que a imputação não é falsa, que a imputação é verdadeira. E o outro efeito, quando não se consegue comprovar que a imputação é verdadeira, mas se consegue demonstrar que o autor, quando fez a imputação, tinha elementos suficientes para acreditar que aquela imputação era verdadeira, nós conseguimos demonstrar ali que não houve o dolo. Ainda que tenha sido a calúnia feita por culpa, nós teremos ali também uma atipicidade, tendo em vista que o crime de calúnia não prevê a modalidade culposa. O parágrafo 3º, no entanto, ele vai além. Ele diz o seguinte: admite-se prova da verdade, vírgula, salvo, ou seja, exceto, a não ser naqueles 3 casos dos incisos que nós encontramos ali no parágrafo 3º. Se nesses 3 incisos do parágrafo 3º não cabe esta regra da exceção da verdade, quer dizer que se eu praticar uma calúnia numa dessas 3 situações arroladas nos incisos do parágrafo 3º, ainda que eu tenha feito uma imputação verdadeira, mesmo assim eu vou ter cometido o crime de calúnia. Porque, em eu sendo processado criminalmente por essa calúnia, eu não vou poder, como meio de defesa, apresentar as provas, ainda que eu as tenha, sobre essa autoria no crime que eu estou imputando. Quais são esses 3 casos? O primeiro caso, o inciso 1º, se constituindo o fato imputado, crime de ação privada, o ofendido da minha calúnia, não foi condenado por sentença irrecorrível, ou seja, por sentença transitada de julgado. Se a imputação caluniosa que eu faço é de um crime de ação penal privada, eu vou ter cometido a calúnia, ainda que eu esteja relatando uma verdade. Neste caso, eu só poderia fazer essa imputação após uma sentença penal condenatória transitada em julgado, o condenando esse meu ofendido, na minha imputação, por esse crime que eu digo ter ele cometido. Antes disso, ainda que eu esteja relatando uma verdade, eu vou ter cometido o crime de calúnia, porque eu vou ficar de mãos atadas dentro do processo, de forma que eu não vou poder fazer em minha defesa a exceção da verdade. O segundo caso que nós temos aqui, inciso 2, se o
fato imputado é a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do 141. Ou seja, se eu imputar, ainda que de uma forma verdadeira, o cometimento de um crime ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, eu não vou poder, no processo, usar do expediente da exceção da verdade. Notem que aqui o legislador quis assegurar de que se alguém tem provas do cometimento de um crime por parte do presidente da República, ele deva entregar a um parlamentar, a um deputado, a um senador, que tenha ali uma imunidade parlamentar, e ele sim poderá fazer a acusação, mantendo, resguardando o sigilo da fonte. O terceiro caso que nós temos aqui, onde não é permitida a exceção da verdade, seu crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Aqui está dizendo que, se alguém foi processado criminalmente e foi absolvido, independentemente das razões que conduziram à absolvição, podendo ser inclusive a falta de prova suficiente, e ali aplicando-se o princípio do indúbio pro réu, a partir da sua absolvição, uma vez que essa sentença transita em julgado, ninguém mais poderá relatar que essa pessoa cometeu aquele crime, porque se for processado criminalmente por essa calúnia, não poderá lançar mão da exceção da verdade. E assim sendo, nesses três casos, ainda que a imputação seja verdadeira, haverá o crime de calúnia. No crime de calúnia, como vimos, a exceção da verdade é a regra, só não tendo cabimento nesses três incisos do parágrafo 3º. Já no crime de difamação, onde o artigo 139 traz o tipo penal na imputação de um fato ofensivo, de um fato desabonador, ainda que verdadeiro, a regra geral é de que não cabe o instituto da exceção da verdade. A não ser no único caso, quando a vítima da difamação é um funcionário público e essa ofensa na difamação é relativa às suas funções. Nesse único caso, o cidadão sendo processado por crime de difamação a esse funcionário público, ele poderá aqui lançar mão da exceção da verdade e demonstrar que aquela imputação que ele está fazendo é uma imputação verdadeira. E nesse caso, nós teremos então o afastamento do crime de difamação. Na injúria, não temos nenhuma possibilidade de exceção da verdade, tendo em consideração que na injúria nós não temos a imputação de um fato. A ofensa é da honra subjetiva e não da honra objetiva. Espero ter contribuído com teu conhecimento acerca dos crimes contra a honra, em especial a aplicação da exceção da verdade. Muito obrigado.